Como se tornar um orador mais autêntico? Como tornar as suas apresentações mais autênticas? Olá, eu sou Ronaldo Dutra, criador do método Destrava, superando o medo de falar em público. E neste vídeo a gente vai falar sobre como se tornar um pouco mais autêntico, ou compreender por que às vezes em determinadas apresentações em que parece que o apresentador, o palestrante, fez todas as coisas certas, mas por algum motivo aquela apresentação não convenceu. Mas antes disso, já deixe o seu like aí nesse vídeo para não esquecer, assine o nosso canal se você ainda não está inscrito e acione as notificações para que o YouTube trabalhe para você e te avise sempre que tiver vídeo novo no canal, ok? E no final, se você gostar desse vídeo, compartilhe com quem precisa aí melhorar suas apresentações. E apresentações não é só dar palestra, gravar vídeos não. É às vezes fazer uma apresentação no trabalho para o chefe ou para a sua equipe, reuniões de trabalho, para outras pessoas, apresentação de um projeto. Envolve várias questões que vão muito além de fazer uma palestra. Falar em público é muito mais do que isso, tá bom? Então vamos lá. Vou repetir a pergunta para que você compreenda bem. Você já esteve numa situação em que você se preparou para uma palestra, para uma reunião, por exemplo, fez tudo, executou tudo conforme o planejado, mas mesmo assim você mesmo percebeu que não convenceu, teve a impressão ou confirmou essa impressão de que a sua apresentação não pareceu legal? Ou já participou de alguma palestra ou apresentação em que você, nossa, a pessoa foi perfeita, mas não sei por que não gostei, não me identifiquei, não me convenceu, não pareceu. Muito provavelmente isso pode ter acontecido porque você não pareceu autêntico, ou a pessoa da apresentação que você viu não pareceu autêntica. Ronaldo, como que isso acontece? Por que isso é tão difícil? As pessoas têm dificuldade em falar a verdade? Não consegue ensaiar ou não... Por que isso acontece? Veja bem, não é que as pessoas não conseguem, às vezes ela até está falando a verdade, mas como eu disse, é porque ela não pareceu autêntica. Isso costuma acontecer porque às vezes a pessoa se preparou ou não se preparou, mas se preparou o gestual e tudo mais, mas acaba parecendo uma apresentação ensaiada, uma apresentação, como se diz, telefonada por aí, é uma expressão também usada, uma apresentação simulada. E isso acaba que faz com que as pessoas tenham essa sensação. E o que a ciência diz sobre isso? Nick Morgan, autor do livro Power Cues, que fala muito sobre comunicação, e também é autor de um artigo chamado Como se tornar um orador autêntico, no qual se baseia este vídeo, e eu vou deixar o link aqui do artigo em inglês, caso você queira conferir. Fala que é o seguinte, que tem tudo a ver como as pesquisas que falam sobre isso, como o nosso cérebro processa a comunicação. Na verdade, quando a linguagem corporal, que ele chama de segunda linguagem, ela é incompatível ou incoerente com a linguagem falada, as pessoas preferem ou optam, ainda que inconscientemente, para a linguagem corporal. Ou seja, a linguagem corporal ou a linguagem não verbal fala mais alto do que a linguagem falada. Ronaldo, mas mesmo uma apresentação muito bem ensaiada, com gestos bem apontados, de sair de trás do pódio, ou não ficar uma posição aberta, não cruzar os braços, isso pode acontecer sim, porque, segundo as pesquisas, na verdade, a comunicação não verbal acontece primeiro, no sentido de que, naquele impulso subjacente à mensagem, se provoca uma primeira reação, que ela se manifesta primeiro na nossa linguagem não verbal. Por exemplo, o exemplo que ele cita no artigo, que quando você abraça uma pessoa,
primeiro você encontra a pessoa que você gosta muito, aquela reação vem, você abraça, depois você pensa naquilo. É uma questão do mesmo quando você se sente diante de uma informação que você não concorda, você cruza os braços ou franze a testa ou faz uma expressão de que não gostou de determinada coisa. Depois você processa aquilo no pensamento consciente para depois articular em palavras aquilo que você sente ou acredita de forma consciente. Então, justamente porque a linguagem corporal começa primeiro, mesmo quando você ensaia isso vai parecer com que a sua apresentação seja inautêntica, porque é como se fosse a linguagem corporal uma antecipação daquilo que vai ser falado. Então, ainda que você esteja preparado, né, porque seu corpo, se você não estiver preparado para aquilo que você estiver falando, a sua linguagem corporal vai te entregar aquele desequilíbrio que vai passar, a sensação e tudo mais. Mesmo que você não esteja preparado, ou mesmo que você esteja preparado, ensaie como essa linguagem ela vem antes. Vai sempre parecer que você está pensando no que você vai gesticular, você está batendo com aquilo que você está falando, é como se as pessoas percebessem. Ele fala, rodando tudo isso na sua cabeça, e vai parecer algo muito artificial, ensaiado. Na verdade né? Mas não que o ensaio seja ruim, não, é bom, mas no sentido de que você está muito mais preocupado em fazer os gestos do que passar a mensagem, estar ali presente de forma inteira aquilo que você está falando. E não transmite essa confiabilidade. Percebeu? Então, Ronaldo, entendi isso. Então, essa preparação tradicional de ensaiar os gestos é boa, mas pode não funcionar justamente por causa disso, de ficar muito artificial. E como se preparar de uma maneira diferente, ou de uma maneira que funcione, ou não ficar também muito sujeito à espontaneidade, essa espontaneidade também não levar ao resultado pretendido. Se você sair dessas situações. Bom, o Nick Morgan ele traz 4 objetivos que você tem que ter em mente a se preparar para o seu discurso, para torná-lo mais autêntico. E não só no sentido de você fazer isso de forma mecânica, mas sim pensar menos no que você está fazendo, mas e sim em sentir isso. Trazer isso trazer esses objetivos para a sua mentalidade. Como você vai fazer isso? Não, então, primeiro eu vou passar os 4 objetivos e mostrar como você faz nos 4 deles, trazendo isso. O importante é não intelectualizar demais, não racionalizar demais, e sim sentir. Mais importante que criar essas situações é trazer os sentimentos. Porque quando você consegue trazer isso para a sua mentalidade, essas sensações, a sua linguagem corporal ela fala por si mesma. Até parece um paradoxo, como o próprio autor fala, porque você pretende obter autenticidade por um processo, por uma metodologia criada através de um domínio completo do processo. Mas a autenticidade ela vai surgir a partir dos 4 objetivos, ou intenções, como ele chama, que vai te dar essa autenticidade. E são eles: ser aberto, se conectar com a sua audiência, ser apaixonado pelo seu tópico, e 4, ouvir o seu público. E agora, a partir de agora, eu vou trazer como você aplica esses 4 objetivos. E você vai aplicar quando? Durante a sua apresentação, durante a sua preparação, que vai ser diferente daquela preparação apenas meramente tradicional. É lógico que é importante você preparar, como a gente já ensinou em outro vídeo, as 6 meios de você obter mais confiança, que são linguagens corporais. É lógico que isso é importante. Ele não diz que isso não é importante. Ele diz que você tem que fazer isso de uma maneira que não tire a sua autenticidade.
E o modo como você faz isso para não perder a autenticidade ou para ser autêntico é ter sempre em mente na sua preparação esses 4 objetivos. Ser aberto, conectar com a sua audiência, ser apaixonado pelo tópico e ouvir o seu público. Bom, vamos para o primeiro. Vou tomar um golinho d'água aqui, não vou cortar esse vídeo para ser autêntico. Ser aberto. Como assim, Ronaldo? Ser aberto. Como é que eu posso ser aberto? Como é que eu posso fazer isso durante a minha preparação? Você pode se imaginar perante algum grupo de pessoas, ou mesmo fazer isso de forma real, como ensaiando perante algumas pessoas que você confia, que você tem uma certa abertura, e vislumbrar ali, a partir daquele momento, a imagem, criar uma imagem mental nessa situação. E se ver, mas não só se ver nessa imagem mental, mas também se perceber nela. O que você sente, como que você se sente nessa situação. Se você tiver dificuldade em criar essa imagem mental durante a sua preparação, que você vai ensaiar o seu discurso, você pode se colocar como se você estivesse diante de uma pessoa, de um amigo, que você queira muito ver e falar, conversar, e fazer essa apresentação para ele e identificar ali esse sentimento e trazer isso para a sua mentalidade. Essa é uma forma também, se você tiver dificuldade em mentalizar. Se você não tiver essa dificuldade, você, durante a sua preparação, você vai mentalizar isso. E identificar o sentimento. E a todo instante, durante... porque assim, ó, se você está fechado, se você não estiver aberto, se colocar numa posição, o público pode identificar como se você estivesse numa situação na defensiva. E ele fica menos propício a também se abrir a você. Então, daí era a importância de você estar aberto. Estar aberto aqui no sentido de demonstrar o seu sentimento, de se colocar numa posição de vulnerabilidade, de realmente se abrir. Falar como se você estivesse conversando e sentindo como se você estivesse conversando com uma pessoa próxima. Ok? Parece um pouco complicado, mas não é. Com a prática, você consegue fazer isso. O segundo objetivo que você tem que ter em mente durante a sua preparação é se conectar com o seu público. Como assim, Ronaldo? Pense, uma seguinte situação em que você queira convencer uma criança. O que você faz? Você não precisa criar estratégia, você simplesmente age ali como se você quisesse naturalmente, falando como uma criança, acelerando um pouquinho mais a voz, falando um pouco mais baixo, se aproximando um pouco mais dela. Não é assim que a gente faz quando a gente quer conhecer uma criança. Da mesma maneira, você vai se conectar com o seu público, conversando como se você fosse o seu público, de forma natural, espontânea. Não precisa muito se preocupar tanto aqui com estratégia. É lógico, dependendo do seu objetivo específico, não dá pra gente falar nisso nesse vídeo, da sua intenção com o discurso, você tem que criar algumas estratégias de convencimento, de motivação, de persuasão e tudo mais. Aqui é no sentido de você se conectar e simplesmente falar a linguagem ou criar rapport, empatia com a sua audiência. Ok? Bom, Ronaldo, e o terceiro objetivo que você tem que ter em mente é ser apaixonado pelo seu tópico. É se perguntar, por que eu estou fazendo isso? O que vai mudar ao fim desse discurso? O que eu vou trazer de valor para essas pessoas? Então, significa pensar não apenas, se preocupar não apenas com a sua mensagem, mas também com o porquê da sua mensagem. Por que você está ali? Por que você vai lá? E você vai sentir isso, inclusive, durante a sua apresentação. Você pode, inclusive, imaginar na sua plateia alguém que esteja assim, que você precisa convencer, ou que esteja questionando o seu porquê, os seus objetivos. Você tem que convencê-lo de todo o seu coração. E você vai defender os seus argumentos, usar os seus argumentos com toda a paixão possível para colocar aquele ponto de vista. Da melhor maneira possível, lógico, não é brigar com a pessoa, não é demonstrar raiva, e sim
deixar fluir a sua emoção, a emoção subjacente que te traz, que te empolga, o seu grande porquê em estar fazendo aquilo, ok? E por fim, mas não menos importante, é você ouvir a sua audiência. Como assim, Ronaldo? Ouvir. Primeiro, isso é básico, ele não fala isso no artigo, mas é conhecer com quem você está falando, quais são as suas necessidades, o que as pessoas precisam ouvir, qual é a transformação que elas precisam, que você está disposto a entregar para elas através da sua apresentação. Isso é ouvir, mas também no sentido de você estar presente e atento ao que elas estão precisando no momento, inclusive, da sua apresentação. E aí tá também, assim como as pessoas têm a capacidade inata de perceber, ainda que de forma inconsciente, a nossa linguagem não verbal, nós também podemos e devemos prestar atenção na linguagem não verbal da sua audiência. E assim você pode tirar um pedaço da palestra que você havia planejado, eliminar algumas partes, acelerar um pouco mais, aumentar a intensidade, modular a sua voz, se aproximar um pouco mais e mesmo às vezes, inclusive, abrir a possibilidade de uma pessoa perguntar e de fato dar ouvido àquela pergunta e tentar solucionar. Ou você pode, no final, deixar um espaço reservado para as perguntas. Isso tudo é ouvir. E ainda que você não use aquilo naquela mesma apresentação, ouvir a pessoa depois, você poderá usar para as suas próximas apresentações. O mais importante de você ter em mente isso é sempre que você tem sempre que pensar no quê? Que não basta você intelectualizar demais, você tem que trazer isso para o sentimento, associar a sua mentalidade, de fato sentir esses 4 objetivos: ser aberto, se conectar com o seu público, estar apaixonado pelo tópico, pelo aquilo que você está falando, pelo porquê daquilo tudo, e estar também ali propício e com a intenção de ouvir a sua audiência. Quando você faz isso de forma sentindo tudo isso, a linguagem corporal fala por si mesma, ela cuida de si mesma e a autenticidade vem de forma natural. E depois que você fizer isso, você vai usar outras técnicas e tudo mais, conforme os seus objetivos, aquilo que você quer entregar para a sua audiência, ok? Então, a comunicação não verbal é muito importante e a autenticidade, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas são incrédulas com pessoas com discursos muito ensaiados, é fundamental, principalmente se você quer ser um bom líder, se quer ser um líder autêntico, se você quer ser um bom palestrante ou se você quer simplesmente ser visto como você realmente é. Então use e abuse dessas técnicas, desses objetivos e depois coloque aí nos seus comentários como é que foi. Conseguiu ser mais autêntico? Se viu mais autêntico? Ainda que no começo não pareça tanto, faça, porque a mudança só vem com a prática. Se você assistir esse vídeo e não colocar nada em prática, você não vai mudar em nada, tá bom? É isso, um forte e intenso abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o seu like aí e compartilhe com quem você acha que não está sendo tão autêntico quanto poderia e deve ser. Nos vemos no próximo vídeo. Forte e intenso abraço.